Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo e você está no canal Educação em Física. Continuamos os nossos estudos sobre dinâmica, forças que atuam em um movimento. Hoje é a nossa aula 4 e nós vamos falar da primeira e da segunda leis de Newton. Toda vez que a gente ouve falar em lei de Newton, dá a impressão que é um negócio muito complicado. Só para gênios, afinal de contas, Newton era um gênio. Mas não é. A genialidade dele foi exatamente perceber coisas que ninguém percebia, mas que hoje são triviais, são fáceis da gente perceber, inclusive em situações do nosso cotidiano. E vocês vão ver isso hoje. Então vamos falar da primeira lei de Newton, é o famoso princípio da inércia. O que diz a primeira lei de Newton? Vejam só. Se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer em repouso. E se um corpo está em movimento retilíneo e uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Bom, primeiro vamos falar de inércia. O que é inércia? É a tendência natural que todos os corpos têm de que, se a resultante de todas as forças que forem aplicadas sobre eles for igual a zero. Então percebam, nós estamos falando de resultante de forças igual a zero. Isso não quer dizer que não tem nenhuma força atuando no corpo. Essa é a primeira observação. Segunda observação, o que é manter o seu estado de movimento? Manter o seu estado de movimento é, se ele está em repouso, ou seja, parado em relação a um referencial, ele vai permanecer em repouso. Se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele vai permanecer em movimento retilíneo uniforme. E o que é um movimento retilíneo uniforme? A trajetória é uma reta e a sua velocidade escalar é constante. E quando que ele sai dessas duas situações? Quando a sua velocidade vetorial se altera. Guardem bem essa definição. Um corpo sai do repouso ou do movimento retilíneo uniforme quando a sua velocidade vetorial se altera. E já podemos adiantar, se tem alteração, se tem variação de velocidade, tem aceleração. Claro, aceleração é variação da velocidade ao longo do tempo. Então vamos observar aqui, ó. Para essas duas condições serem satisfeitas, ou uma ou outra, óbvio, né? A minha velocidade vetorial tem que ser constante. O que isso quer dizer? Se ele está em repouso, a minha velocidade escalar tem que ser zero. Ele não tem nem direção, nem sentido do movimento. Ele não está em movimento. Velocidade escalar é igual a zero. Agora, se ele está no movimento retilíneo uniforme, a sua velocidade escalar tem que ser diferente de zero, mas ela tem que ser uniforme. Se a velocidade escalar varia, aí já não é mais um movimento retilíneo e uniforme. Então, para atender essa condição, movimento retilíneo e uniforme, o que nós precisamos ter? Uma velocidade diferente de zero, porém constante, e a direção e o sentido do movimento também são constantes. Então, a sua velocidade vetorial é constante. A velocidade escalar é constante, a direção é constante e o sentido também é constante. Então, essas são as condições para que a primeira lei de Newton seja atendida. A resultante das forças que agem sobre o corpo tem que ser zero. Isso quer dizer que não tem nenhuma força agindo? Não. Eu posso ter 2, 3, 4, 5 mil forças atuando sobre aquele corpo. Porém, se ele não sai do repouso, ou se ele não altera seu estado de movimento retilíneo uniforme para um outro tipo de movimento, é porque a resultante das forças é zero e o princípio da inércia diz que, se a resultante das forças é zero, ele tende a permanecer em repouso ou em MRU. Vamos ver dois exemplos? Primeiro caso, eu tenho um skatista, ele está no seu skate, tem a velocidade do skate, a velocidade do menino, e as duas velocidades são iguais. Ele está em cima do skate, ele se move com a mesma velocidade do skate. No meio do caminho aparece uma pedra. O que acontece com o skate? O skate bate na pedra, a velocidade do skate se reduz a zero. Mas o menino continua com a sua velocidade. Pensam bem, ele está em cima do skate. O skate bateu na pedra. A pedra aplicou uma força no skate e o skate parou. Porém, sobre o menino não foram aplicadas nenhuma força.
ele continua no seu movimento. Por quê? Porque se ele está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme. Foi aplicada uma força sobre o skate e não sobre o menino. Então a tendência é que ele continue o seu movimento. Caso 2. Nós temos aqui um veículo, uma visão de cima desse veículo, e temos lá uma bola nesse veículo. Então esse veículo está em movimento retilíneo uniforme, a velocidade do veículo e a velocidade da bola são iguais. Em um determinado momento, o condutor do veículo resolve fazer uma curva. O que acontece com o veículo? O que acontece com a bola? Ora, o veículo, mesmo que mantenha a sua velocidade escalar constante, a sua velocidade vetorial mudou, porque mudou a direção e mudou o sentido. Mas o que acontece com a bola? Sobre a bola não foi aplicada nenhuma força, ela continua no seu movimento retilíneo uniforme, então ela continua indo para frente. Então imagine que eu sou o condutor do veículo. O veículo está em movimento retilíneo uniforme, de repente eu faço uma curva, o veículo faz a curva, a bola tende a continuar no mesmo movimento retilíneo e uniforme que ela estava. É isso que significa a lei da inércia. O veículo alterou a sua velocidade vetorial, mesmo que a velocidade escalar tenha se mantido constante. Se ele mudou a direção e o sentido, a velocidade vetorial foi alterada. E para que isso ocorra, a resultante das forças que atuaram sobre esse veículo tem que ser diferente de zero. Então nós podemos resumir a primeira lei de Newton, o princípio da inércia, com duas frases. Se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é zero, esse corpo não vai ter o seu estado de movimento alterado. E quando eu falo estado de movimento, eu estou falando em repouso ou MRU. Segunda, se a velocidade vetorial é constante, ou seja, intensidade, direção e sentido não variam, a resultante de forças que atua sobre esse corpo é zero. Pessoal, agora eu vou sair daqui para vocês darem um print nessa lousa. E com essas conclusões, nós já podemos apresentar a segunda lei de Newton. Vou apagar a luz e já venho. Então vamos apresentar a segunda lei de Newton. A gente já teve uma introdução sobre ela, quando a gente afirmou que, na primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, se a força resultante que atua sobre um corpo é igual a zero, então esse corpo tende a manter o seu estado de movimento, ou repouso, ou MRU. E a segunda lei de Newton? A segunda lei de Newton é o contrário. Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é diferente de zero, então nós podemos afirmar que o seu estado de movimento vai ser alterado. Se ele está em repouso, ele vai sair do repouso. Agora cuidado, se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele terá esse movimento retilíneo uniforme alterado. E o que é alterar um MRU? Terá sua velocidade vetorial. Nós podemos alterar o módulo ou podemos alterar a direção e sentido. Muito cuidado com isso, pessoal, porque tem gente que pensa que quando a velocidade escalar não se altera, o movimento não se altera. E isso não é verdade. Alteração de velocidade é uma grandeza vetorial, é alterar ou o seu módulo, a sua intensidade, ou a sua direção, ou o sentido. De toda forma, a equação que simboliza isso, e esse é o princípio fundamental da dinâmica, ela é descrita dessa forma. Se a resultante de forças que atua sobre um corpo é diferente de zero, esse corpo vai adquirir uma aceleração. Por quê? Porque a aceleração é variação na velocidade, e essa relação entre força e aceleração pode ser dada por essa fórmula. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Reparem aqui, a força resultante é uma grandeza vetorial, a aceleração é uma grandeza vetorial e a massa é uma grandeza escalar. Então, se a força resultante é uma grandeza vetorial, nós podemos calcular a intensidade dessa força através dessa fórmula massa vezes a aceleração, e a força resultante e a aceleração terão a mesma direção e o mesmo sentido. Lembrando, a aceleração é uma grandeza vetorial. Nós podemos ter dois tipos
de aceleração num corpo: aceleração tangencial e aceleração centrípeta. A aceleração tangencial é aquela que tem a mesma direção da velocidade. A aceleração centrípeta, ela surge toda vez que um corpo faz uma curva. O corpo fez curva, tem aceleração centrípeta. Mas nem sempre quando um corpo faz curva, nós vamos ter aceleração tangencial. Ele pode executar um movimento circular e uniforme. A sua velocidade escalar, a sua velocidade tangencial não varia. E aí não tem aceleração tangencial. Mas a direção e o sentido do movimento variam. Aí eu tenho aceleração centrípeta. E claro, no movimento retilíneo, eu não tenho aceleração centrípeta, porque a aceleração centrípeta só surge quando o corpo está executando uma curva. Pessoal, vamos fazer agora uma análise da aplicação desse princípio fundamental da dinâmica nos movimentos que a gente já estudou: o movimento retilíneo e o movimento circular. Então nós vimos que se a resultante de forças é igual a zero, a velocidade vetorial não varia, nem em módulo, nem em direção, nem em sentido. Se não tem variação de velocidade, não tem aceleração. Mas se a resultante de forças é diferente de zero, nós temos variação na velocidade vetorial, ou no módulo, ou na direção, ou no sentido. E aí surge a aceleração. Então, resultante diferente de zero, temos aceleração e mudança na velocidade vetorial. Então, no caso A, o carrinho A, primeiro caso, a velocidade e a aceleração tangencial, elas têm a mesma direção e o mesmo sentido. Esse é um movimento acelerado. O que está variando? Apenas a velocidade escalar do carro. Direção e sentido não se altera. Bom, segundo caso, nós temos a velocidade e a aceleração tangencial na mesma direção e sentidos opostos. Esse é o movimento acelerado retardado. No primeiro caso, a aceleração estava fazendo com que o carro ganhasse velocidade, aumentasse a sua velocidade. No segundo caso, a aceleração está fazendo com que o carro perca velocidade, diminua sua velocidade. Primeiro caso, acelerado. Segundo caso, retardado. Movimento circular. Primeiro caso, caso C. O carrinho, no caso C, ele tem velocidade. Lembrando, a velocidade aponta sempre na direção e o sentido do movimento. Então, no carrinho C, ele tem velocidade escalar constante. Portanto, a sua aceleração tangencial é igual a zero. Mas ele muda a velocidade vetorial. Por quê? Porque ele muda a direção e o sentido. Então, V é constante. Reparem, eu não coloquei o vetor aqui. Isso quer dizer que a sua velocidade escalar é constante. Mas ele tem mudança de direção e sentido. Então, ele tem aceleração. Que aceleração é essa? Aceleração centrípeta. Movimento circular sempre tem aceleração centrípeta. E se tem aceleração, sempre tem mudança da velocidade vetorial. A escalar é constante, mas a direção e o sentido mudam. E aqui nós precisamos lembrar que a aceleração resultante, então, no movimento circular, é igual a quê? A aceleração tangencial mais a aceleração centrípeta. Lembrem, eu estou falando em termos vetoriais. O módulo da aceleração é dado pelo teorema de Pitágoras. A aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração tangente ao quadrado mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Então, no caso C, como eu não tenho aceleração tangencial, a minha aceleração resultante é a própria aceleração centrípeta. No caso D, agora eu tenho aceleração tangencial também. E como velocidade e aceleração têm a mesma direção e sentido, esse movimento é acelerado. Neste caso, velocidade e aceleração tangencial têm a mesma direção e o mesmo sentido. Meu movimento é acelerado. E como que eu acho o módulo da aceleração resultante? Pitágoras. Aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. Caso E, terceiro caso no movimento circular.
Agora, a minha velocidade e a minha aceleração têm mesma direção, porém, sentidos diferentes. É um movimento retardado. Mesma direção, sentidos opostos, é um movimento retardado. Porém, a minha resultante, o módulo da minha resultante, eu acho do mesmo jeito. Aceleração tangencial ao quadrado mais aceleração centrípeta ao quadrado. E como que eu acho o meu vetor da aceleração resultante? O módulo a gente já viu, é só aplicar o teorema de Pitágoras. O vetor resultante é simples, é só a gente fazer a soma de vetores usando o método do paralelogramo. Vou desenhar aqui e a gente faz. Então tá aqui, minha aceleração centrípeta, minha aceleração tangencial. Lembrando que esses vetores sempre formam um ângulo de 90 graus entre si. Por quê? A aceleração centrípeta aponta sempre para o centro e a aceleração tangencial, como o próprio nome está falando, é sempre tangente ao círculo naquele ponto. Ângulo de 90 graus, método do paralelogramo. Como que eu faço isso? Simplesmente, eu replico aqui os dois vetores, a vertical, a horizontal, e a minha resultante. E a minha resultante está aqui, ó. Essa é a minha aceleração resultante. Eu até fiz esses dois vetores de tamanhos bem diferentes, porque tem gente também, não sei porquê, acha que esses dois vetores vão ser iguais e a resultante vai estar sempre num ângulo de 45 graus. Não. Se os módulos são diferentes, o tamanho dos vetores também é diferente. Então, para achar o vetor resultante, usamos o método do paralelogramo para aceleração e o módulo aplicamos o teorema de Pitágoras. Pessoal, agora eu vou sair da frente dessa tela, deem um print nessa tela, guardem essa tela com carinho. Quando tiverem dúvida, consultem essa tela, porque se vocês entenderem bem esse assunto, lembrem-se, decoreba é bom, entendeba é melhor. Se vocês entenderem bem esse assunto, 90% dos exercícios envolvendo segundo a lei de Newton, movimento retilíneo e movimento circular, vocês vão resolver com facilidade. E querem uma prova disso? Nós vamos fazer 2 exercícios de aplicação e eu tenho certeza que vocês vão conseguir resolver sem aguardar pela solução. Vamos lá então? Pessoal, qual que é a situação do enunciado? Um helicóptero carrega um recipiente, uma caixa, está voando em movimento retilíneo e uniforme, e o enunciado afirma que as forças que agem sobre a caixa são a tração exercida pelo cabo, a força-peso e a força de resistência do ar, que ele chamou de força F. Dado que o ângulo θ entre o cabo e a horizontal, o seno de θ é 0,6 e o cosseno de θ é 0,8, e o peso da caixa é 2.000 newtons, ele quer saber qual o valor da força F, a força de resistência do ar. Pessoal, qual que é a dica que ele deu para resolver esse exercício? O helicóptero voa no movimento retilíneo e uniforme. Se o movimento é retilíneo e uniforme, a resultante é zero. A resultante das forças que agem sobre a caixa é zero. Se a resultante das forças que agem sobre a caixa é zero, isso quer dizer que tração, força e peso estão em equilíbrio. Agora, tração, força e peso, quem está equilibrando quem aqui? Lembram quando a gente falou na aula sobre projeção ortogonal para a gente achar as componentes da força resultante? Na minha situação aqui, eu tenho uma força T e as suas componentes TY e TX é que estão equilibrando a força-peso na vertical e a força F na horizontal. Esse equilíbrio, então, me diz que TX é igual à força F e TY
é igual à força peso. Quais são as componentes da força T? Como que eu decomponho a força T nas suas componentes ortogonais? T seno θ, T cosseno θ. Mas cuidado, hein, pessoal? O exemplo que a gente deu, o θ estava aqui, ó. Então o Tx era T cosseno θ e o Ty era T seno θ. Mas eu avisei para vocês que se o ângulo estivesse do outro lado, era só a gente inverter essa relação. Então aqui eu sei que Tx é igual a T seno de θ e Ty é igual a T cosseno de θ. Por quê? Porque esse ângulo θ é esse mesmo ângulo θ que está aqui, ó. Qual que é o vetor que está encostado no ângulo? Ty, então eu vou usar o cosseno de θ. O outro vetor, então, eu uso T seno θ. Então, se ele me deu o valor de P, eu sei que T cosseno θ é igual a P. T vezes 0,8 é igual a quanto? A 2.000 newtons. Dessa forma, T é igual a 2.000 dividido por 0,8. T é igual a 2.500 newtons. E como que eu faço então para achar a força F, que é o que ele quer? A força da resistência do ar F é igual a Tx. Tx é igual a T seno de θ. F é igual a 2.500 vezes seno de θ, 0,6. F é igual a 1.500 newtons. Alternativa C. Pessoal, primeira lei de Newton. Se a resultante das forças que agem sobre um corpo é zero, esse corpo ou está em repouso ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Essa era a chave para a gente resolver esse problema. Claro, conhecimento de componentes x e y de uma força também, conhecimento essencial. Vamos para o exercício 2 então? No exercício 2, qual que é a situação apresentada? Um corpo em repouso começa a sofrer a ação de uma força e durante 4 segundos esse corpo é deslocado de 40 metros. A massa desse corpo é 3 kg. Ele diz que o valor do atrito entre a caixa e o apoio vale 10 newtons e que tanto a força de atrito quanto a força F são constantes. Bom, se o corpo saiu do repouso e começou a se movimentar, é porque a resultante de forças atuando sobre ele é diferente de zero. Se a resultante de forças é diferente de zero, eu tenho aceleração. Então eu posso de imediato dizer que a força resultante sobre esse corpo é igual a massa vezes a aceleração. E eu sei também que a força resultante é igual a força F menos a força de atrito. Se a força F não for maior que a força de atrito, o corpo não sai do repouso. A força resultante e a aceleração apontam na mesma direção e sentido da força F. O que eu sei aqui? Eu sei que a força resultante é a massa vezes a aceleração e eu tenho a massa. Basta eu achar a aceleração. Agora, o corpo saiu do repouso, percorreu 40 metros durante 4 segundos. Será que eu posso usar as equações do MOVE, movimento uniformemente variado? Vamos pensar. Ele falou que a força F é constante, que a força de atrito é constante. Então, a força resultante também é constante. Se a força resultante é constante, a minha aceleração também é constante. Então, eu posso, sim, usar as equações do MOVE. Qual a equação que eu vou usar? Sorvetão. S é igual a S0 mais V0t mais aceleração sobre 2 vezes t quadrado. Delta S é 40, eu posso cortar o S0. Ele saiu do repouso, não tem velocidade inicial, esse termo também some. Então, como que fica? 40 é igual a aceleração sobre 2 vezes, durou 4 segundos o movimento? 4 ao quadrado. Fazendo essas contas,
eu tenho que minha aceleração é igual a 5 metros por segundo ao quadrado. Agora eu já posso achar a força resultante, né? Força resultante, então, é igual a massa, que é 3 kg, vezes 5. Força resultante, 15 newtons. E eu sei o quê? Que a força resultante é igual a força F menos a força de atrito. Então, força resultante é igual a força F menos força de atrito. Ele falou que a força de atrito é 10, eu achei a resultante. Minha força F, então, é 15 mais 10. Força F, 25. Pessoal, qual a ideia que nós usamos para resolver esse exercício? Primeiro, se tem força resultante, tem aceleração. Segundo, se as duas forças que estão atuando no corpo, a força F e a força de atrito, são constantes, a força resultante também é constante. Se a força resultante é constante, a aceleração é constante. Movimento uniformemente variado. Quem varia? A velocidade. Quem é uniforme? A aceleração. Com essas duas equações, a gente conseguiu resolver o problema. Pessoal, vou deixar mais uma lista de exercícios aí. Tentem resolver. Se não conseguir, volta o vídeo, assiste a teoria de novo. Se ainda assim tiver alguma dúvida, deixe nos seus comentários que nós iremos responder. Eu sou o professor Ricardo, você está no canal Educação em Física. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá!